Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria nesta manhã de contar para aqueles que já me pediram, já foi falado alguma coisa a respeito da faixa de Gaza. Então nós vamos fazer um pequeno esclarecimento para os irmãos. Isso eu não estou dizendo a respeito desse conflito, ok, irmãos? Não tem nada a ver. Nós devemos lembrar que toda a Bíblia, ela indica para nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o primeiro versículo até o último. Porque a razão da nossa fé é nós termos Jesus Cristo como nosso único, suficiente e pessoal Salvador. Porém, para quem quer saber a história de Gaza, então eu vou tentar aqui, tenho aqui um documento também, para ficar mais fácil, porque poderia falar da minha cabeça, falaria até mais rápido. Porém, irmãos, deixaria detalhes importantes para trás. Então, Deus preparou o que tenho aqui já, desde ontem preparando. Nós vamos então dar início em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz o hebreu Yeshua HaMashiach, não é? E no árabe parece que é chamado Isa, eu acredito que seja assim. Bom, irmãos, vamos falar a respeito de Gaza. O povo de Gaza inicialmente era descendente de Cã, filho mais novo de Noé, e foi amaldiçoado por ver a nudez do seu pai. Se encontra em Gênesis 9, versículo 20 e 25. Seus descendentes foram chamados de cananeus, como parte da região que também foi chamada de Canaã. Gaza fazia parte da Filistia, terra dos filisteus. Gênesis 10, versículo 13 e 14. Onde também haviam gigantes no tempo do Antigo Testamento, conhecidos como Aniquins ou Refaíns. Deuteronômio 2, versículo 10 e 20, e também Josué 11, versículo 22. Deuteronômio 2, versículo 23 também fala os Caftonis. Ou melhor, irmãos, eu corrigi o nome aqui. Caflonis, que saíam de Caifor. Destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no lugar deles. O território de Gaza era povoado pelos aveus, povo da própria região ao redor. Josué capítulo 13, 3 e Deuteronômio 2, versículo 23. Mas depois foi tomado pelos filisteus o resto que veio da ilha de Caflor. Jeremias 47, 4. Segundo estudiosos, seriam antigos moradores da ilha de Creta, visto que os filisteus são denominados de Queretitas, 1 Samuel 30, versículo 14 e 2 Samuel 8, versículo 18, Ezequiel 25, versículo 16 e Sofonias 2, versículo 5, que teriam partido para o continente e tornado as terras de Gaza, sendo chamados de Caflorins. 1 Crônicas 1, 2. Os irmãos perdoem que eu tenho uma dificuldade fonética e às vezes posso errar. Tenho uma dificuldade fonética com o G e com o C, né, irmãos? Aqui seria G, Portugal, é um pouco diferente. Bom, irmãos, continuando, como eu acabei de dizer, vou repetir aqui, os filisteus são denominados Queretitas em 1 Samuel 30,
versículo 14, e 2 Samuel 8, versículo 18, Ezequiel 25, versículo 16 e Sofonias 2:5, que teriam partido para o continente e tomado as terras de Gaza, sendo chamados de Caflorins. 1 Crônicas 1:12. Também pode ter sido uma ilha chamada Caflor, do delta do Nilo, no Egito. Gênesis 10, 6 e 14. E 1 Crônicas 1:12. O profeta Amós fez referência à conquista deste povo caflorita, que passou a ser conhecido como filisteu. Amós 9, versículo 7. Mas os historiadores também relatam que o povo Creta, antes Caflor, seria tentado invadir o Egito, mas por resistência de Faraó, esse não teria mandado para povoar terras conquistadas pelos egípcios em Canaã, aonde se alojaram. Falando das guerras de Gaza, podemos falar a respeito de Josué, capítulo 10, versículo 41. Josué derrotou desde Gades Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Cozém até Gibeão. O povo de Israel começa a atacar Gaza quando Josué liderava a conquista da terra de Canaã, após a famosa batalha de Gibeão, quando o sol e a lua pararam e os israelitas derrotaram 5 reis e depois mais 7, chegando até o território de Gaza, mas sem dizer claramente que a conquistaria. Josué 10, 12, 43. Josué 11 e 22. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza. Gat e Asdot permaneceram alguns quando Josué derrotou os gigantes anaquins. Alguns sobreviventes ficaram em Gaza, que parece ter sido um refúgio para as guerras começar e cessar, uma conquista de Canaã e distribuição das terras para o povo de Israel. Josué 11, versículo 23. Vejamos, irmãos, um parênteses aqui, que Deus já havia feito uma promessa a Abraão e a palavra de Deus não volta atrás. A promessa é que Deus daria aquela terra para Israel. Então nós vamos ler aqui, irmãos, em Josué 11, 22, que Deus ele foi benigno com Israel, porque aqueles homens gigantes, anaquins, que sobreviveram, irmãos, e depois foram querer lutar com Israel, nenhum deles sobreviveu, na verdade, porque Deus entregou todos eles nas mãos dos filhos de Israel. Somente em Gaza, como eu acabei de falar, em Gat, Asdot, Deus já me deu de estar em Asdot, também permaneceram alguns. Quando Josué derrotou os gigantes anaquins, alguns sobreviventes ficaram em Gaza, que parece ter sido um refúgio nas guerras, e começaram a cessar com a conquista de Canaã e distribuição das terras para o povo de Israel. Josué 11, versículo 23. Irmãos, deixando claro que eu não estou seguindo aqui totalmente o texto, mas algumas coisas que também já sei, e vamos em frente. Josué, irmãos, capítulo 13, 2 e versículo 3, 13, versículo 2 e 3, está assim: esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e todo Gesur,
desde Sior, que está diante do Egito, são o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Astote, e o de Askelon, e o de Gate, e os de Ecrom, e os aveus. Quando Josué estava idoso, Deus lhe falou sobre as terras que ainda faltavam conquistar e citou o território de Gaza como não conquistado. Este é um dado importante, visto que na conquista da terra prometida, Gaza não foi alcançada, mas é incluída na promessa da conquista. Josué 15, versículo 47. Asdod, as suas vilas e aldeias, Gaza e suas vilas e aldeias, até o rio do Egito, o Mar Grande, com as suas imediações, na distribuição das terras, o povo de Judá recebe a promessa de conquistar Gaza e o limite do mar Mediterrâneo até o sul da fronteira com o rio Nilo, mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué 15, 63. Quando eu digo dia de hoje, estou me referindo na época de Josué, ok, irmãos? Josué 1, 17 e 19. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Ormá. Também conquistaram Gaza, Askelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá. Estes ocuparam a terra das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque eles tinham carros de ferro. Somente no tempo dos juízes, após a morte de Josué, que o povo de Judá conquistou Gaza, contudo se limitando às partes montanhosas da região dos filisteus, visto que as partes mais baixas tinham carros de ferro, o que mostra como o povo da região era preparado para se defender. Enquanto isso, Jerusalém era habitada pelo povo jebuseu. Juízes 1, 21. Juízes 6, 3 e 4. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente atacavam, acampavam na região de Israel e diminuindo, quando atacavam, destruíam os produtos da terra até a vizinha de Gaza. Glória a Deus. Não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. No tempo de Gideão, o povo midianita vindo do extremo sul, que é a atual região da Arábia, atacavam o povo de Israel e também a Gaza, que no momento parece estar sob controle dos israelitas, e sendo também atacada pelos midianitas. Juízes 16, 1 e 3. Sansão foi a Gaza e ali conheceu uma prostituta e teve relações com ela, e foi até aos gazitas. Sansão chegou aqui, eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas do portão da cidade. E ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas, glória ao Senhor, pegou ambas as folhas do portão da cidade e arrancou juntamente com os seus batentes e tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente a Hebrom. Ele arrancou os portões da cidade, irmãos. Para quem
já foi numa cidade murada. Seria humanamente impossível fazer isso. Deus já me deu a graça de estar nesse lugar onde Sansão, ou melhor, onde Sansão foi preso e também derrubou ali o templo de Dagon. Mas nós não vamos falar nesse assunto, mas só para os irmãos terem uma ideia, Deus já preparou de estarmos ali, não em turismo, nós estamos ali para servir a Deus e até mesmo falar do Evangelho, da salvação. Certo, irmãos? Nem fomos com coleta de nenhuma denominação também. Glória ao Senhor. Muito impressionante, irmãos. Sansão arranca as portas da cidade após aquela tentativa de emboscada para prendê-lo, mas em Gaza também foi um local onde Sansão entregou-se diante a sua maior fraqueza, que era na sua vida sexual. Perto dali, Sansão conheceu Dalila, Juízes 16, versículo 4. Em Juízes 16, versículo 21. Então os filisteus, depois que Dalila já havia descoberto o segredo de Sansão, vou falar mais aqui embaixo, então os filisteus agarraram Sansão, furaram os seus olhos, levaram para Gaza e amarraram com correntes de bronze e o passaram a virar um moinho na prisão. Colocaram ele lá para virar um moinho na prisão. Santo é o Senhor. Foi para Gaza que Sansão foi levado, preso, quando Dalila entregou aos filisteus, quando seus cabelos cresceram, porque Dalila descobriu de Sansão a respeito que a sua força era devido a um voto que havia sido feito ao Senhor, ou melhor, o Senhor determinou para que na cabeça dele não passasse navalha e que ele não tomasse vinho, e ele seria o nazireu de Deus, que iria libertar o povo de Israel naquele tempo. Mas ele, desobedecendo, irmãos, entregou o segredo de Deus para aquela Dalila. Então, irmãos, fica aqui também um conselho. O segredo que Deus coloca no teu coração, seja de perdão, seja de misericórdia, ou alguma coisa que Deus tem te mostrado, fique com você, para que o adversário não venha lutar para roubar de ti esta tão maravilhosa joia, esse tão maravilhoso segredo de Deus que você está almejando e logo você vai ver o cumprimento. Glória ao Senhor. Vejamos, irmãos, que Sansão ficou preso, trabalhou forçosamente, zombavam dele e do Senhor nosso Deus. Mas quando seus cabelos começaram a crescer novamente, estava cego. E havia uma festa, irmãos, onde a maioria dos filisteus foram àquele anfiteatro, um grande templo, onde estava a imagem de Dagon. Era um deus pagão. Na verdade, não era Deus, para nós não era, mas para os filisteus eram. Um deus pagão que dominava sobre o povo de Gaza. Em Juízes 16, 23, 30, vocês podem ver que Gaza reverenciava esta abominação. Certo, irmãos? 1 Samuel 16, 17. Esses são os homens de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Pela culpa por Asdod, outro por Gaza, e outro por Askelon, e outro por Gat, e outro por Edom. Quando os filisteus raptaram a arca da aliança de Israel, levando-a para o templo de Dagon, uma grande maldição veio surgir. Tumores no povo quando tentaram devolver a arca, e
E os sacerdotes filisteus mandaram fazer 5 tumores de ouro como ofertas pelos seus povos, inclusive por Gaza. 1 Samuel 6, versículo 15. Isso demonstra que nesse período Gaza estava em guerra com Israel. Irmãos, observam que Israel sempre foi perseguido. Sempre, desde a sua criação. Se bem que já Israel hoje, no seu calendário, nós estamos no ano 5784, porque eles usam o seu próprio calendário. Então Israel é um país que conseguiu manter a sua identidade, o seu nome, a sua língua, seus costumes, e essa fé maravilhosa que também nós temos no mesmo Deus. A diferença é que eles estão esperando o Messias. E nós já sabemos que o nosso Messias, o nosso Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, já veio, já ressuscitou, está demonstrando os seus sinais e logo voltará. E você, irmão, irmã, como vai a tua alma? Vamos nos preparar lendo as Escrituras, nos aprofundando e fazendo de tudo para melhorar. E não tenhamos vergonha de perguntar quando nós não sabemos. Ok, irmãos? Bom, ali Sansão foi chamado para dentro daquele anfiteatro, que era um templo muito grande, irmãos, que ali estava aquela estátua muito grande de Dagon. Estava lotado com a maioria de todos os exércitos do exército. Para os irmãos terem noção, eu já estive nesse lugar. Aquele templo era um templo grande, cabia muitas pessoas. E de repente, irmãos, foram buscar Sansão para fazer brincadeiras e fazer pouco caso com ele. Santo é o Senhor. Sansão realmente havia cometido um grave erro, mas já estava com seu coração humilhado e arrependido diante de Deus. Sabemos que no período do reinado de Salomão, Gaza foi conquistada e havia entre os povos que pagavam tributo a Israel. 1 Samuel 4, 21. Provavelmente, irmãos, no reino de Ezequias, novamente houve guerra contra Gaza, que novamente foi conquistada, mas isso não durou muito tempo, porque logo em seguida Israel foi levado cativo à Síria. Irmãos, terminando aquela parte de Sansão, para mim não ir muito à frente, levaram Sansão até aquele anfiteatro e começaram a brincar com ele, porque ele já estava cego. E as pessoas zombavam do nosso Deus, porque nós cremos no mesmo Deus, Israel, o Eterno. E começaram a fazer pouco caso, e Sansão pediu que encostasse ele em 2 colunas. Quando ele foi encostado naquelas 2 colunas, ele clamou a misericórdia de Deus, que sempre ouvirá aquele a quem ele clamar. Por isso, se você está ouvindo, saiba que Deus ouvirá o seu clamor. Se você se humilhar, o Senhor tem poder de estender a mão para ti e te ajudar. Irmãos, hoje não é Sansão, porque aquele que nos remiu, ele não negou e nunca vai negar a sua própria personalidade, porque ele é o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus. E ele já derrubou toda a força do pecado que estava sobre nós. Agora basta-nos caminhar para podermos chegar ao fim da nossa jornada. Sansão encostou naquelas 2 colunas e clamou a Deus e pediu que Deus lhe desse força. E Deus retornou-lhe a força
ele derrubando aquelas colunas que eram principais daquele anfiteatro, daquele templo. Ali havia muitas galerias, muitos soldados, muito povo. Até o rei estava ali. E naquele momento aquilo tudo desabou. Sansão deu um brado. Falou: Senhor, ouve-me mais uma vez. Morra eu e os filisteus. E houve uma grande derrota para os filisteus. E Sansão, então, Deus assim fez com que ele lutasse até o último dia da sua vida. Mesmo custando-lhe a própria vida, ele cumpriu aquilo que tinha que ser feito por ele. Então aqui nós entramos já a respeito de Salomão. E nós podemos falar também que em 2 Reis, capítulo 18, 9, derrotou os filisteus até Gaza, o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. No reino de Ezequias, novamente houve outra guerra contra Gaza, que novamente foi conquistada. Mas isso durou pouco tempo, porque já em seguida Israel foi levado em cativeiro. Aquilo que eu já tinha lido, mas repeti devido ter saído do assunto, ok? Agora existem umas profecias sobre Gaza que nós podemos considerar até mesmo na escatologia, mas eu não vou entrar nesse assunto, para o vídeo não ficar muito longe. Em Jeremias, irmãos, no capítulo 25, 17 e 20, diz assim: Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. Todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Askelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdote. O profeta Jeremias anunciou que a ira do Senhor atingiria o povo, inclusive os filisteus em Gaza, avisando que o povo de Judá seria levado ao cativeiro na Babilônia durante 70 anos, junto com essa nação. Jeremias 25, 11. Pegou um cálice também, Jeremias, de vinho que representava a ira de Deus sobre as nações e simbolicamente teria bebido pelos povos que o profeta lista. Jeremias 25, 15, 29. E depois em Jeremias 47, 1 e 5, a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus antes que Faraó atacasse Gaza. O povo de Gaza raspou a cabeça, Askelon foi reduzida a silêncio, com o resto do seu vale, até quando vocês vão, e disse, até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? O profeta Jeremias anuncia que Nabucodonosor atacaria os filisteus, incluindo Gaza, com todas as nações ao redor, desde o Egito, que está então intocado, diz o Egito, em que está então o profeta Jeremias, que anuncia a Nabucodonosor que atacaria os filisteus, incluindo Gaza, com ele todas as nações ao redor do Egito, que até então se via intocada. Isso mesmo, tá? Jeremias 45. E os povos vizinhos de Israel, Moabe, Amon, Edom. Em Jeremias 48, 49, você vai encontrar essa profecia. E essa profecia se cumpriu juntamente com o cativeiro de Judá na Babilônia. Em Amós, capítulo 1, versículos 6 e 7, irmãos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4 não suspenderei o castigo, porque levaram
em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, que consumirá suas fortalezas. O profeta Amós também anuncia a ira de Deus sobre as nações ao redor de Israel. Lhes fala sobre o povo de Gaza, que teria sequestrado o povo de Deus para entregar aos seus inimigos de Edom. Então seriam castigados suas muralhas queimadas. Amós 1:7. Glória a Deus. Sofonias 2, versículo 4 e 5. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdote ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desraigada. Ai dos que habitam no litoral, dos povos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O profeta Sofonias anuncia a destruição dos filisteus, mas chama ao arrependimento do seu povo. Sofonias 2, 1, versículo 3. Contudo declara que Judá tomará as terras do litoral, passando por Gaza. Zacarias 9, versículos 5 e 6. Asquelon verá isso e ficará com medo. Gaza ficará com medo e terá temor, grande temor. Igualmente Ecrom, porque sua esperança está destruída. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdote. Exterminarei o orgulho dos filisteus. Zacarias também profetiza contra os povos e diz que os filisteus de Gaza serão devastados por causa do seu orgulho, sendo tomados por outros povos. Vejamos, irmãos, a única vez que Gaza é citada no Novo Testamento, nós podemos dizer que em toda a Bíblia revela o momento em que Filipe é levado a evangelizar um etíope em viagem retornando de Jerusalém, e Deus usou Filipe para evangelizar um líder do povo da Etiópia, que consideram até hoje este ato inicial da evangelização em sua nação. O caminho de Jerusalém para Gaza foi usado por Deus através de Filipe para evangelizar, e isso nos aponta para uma mensagem de esperança para o povo de Gaza, que também precisa do Evangelho, boa notícia da salvação em Jesus Cristo. O período de guerras do Antigo Testamento marca muito a história bíblica, mas não podemos esquecer que o tempo de Deus, iniciado por Jesus, ou Yeshua HaMashiach, nos traz esperança e paz, porque Deus ama a todos os povos e deseja que sejam salvos. João 3,16 e Tito 2,11. Vamos orar pela salvação dos povos. Irmãos, o plano de Deus de salvação com a humanidade está de pé. Hoje tivemos um confronto. Podemos dizer claramente que é cumprimento da bendita palavra de Deus. Então, os irmãos meditem, aqueles que queriam saber, eu fiz bem certinho, ficou um pouco longo, mas eu acredito que vai dar para entender tudo. Tenho também outros assuntos, e se tiver alguém, irmãos, que queira saber mais alguma coisa, se eu não souber explicar, eu encontrei ontem um amigo que há muito tempo, irmãos, estava com muita saudade, sempre lembrava desse caríssimo servo de Deus, que para mim é um exemplo. E se alguém tiver alguma dúvida, se eu não souber, eu peço a ele grava para mim e eu coloco aqui no meu estudo, nos meus vídeos. Eu sei que
Nosso caro irmão tem muito mais conhecimento do que eu, mas eu, na minha humildade e simplicidade, faço esse vídeo na simplicidade para que vocês possam lembrar que ler a Bíblia nunca é demais. Não existe limite para ler, para se aprofundar, não há limite. Quem pensa que há limite está enganado. A Bíblia é o único livro que você pode usá-lo ilimitadamente. Deus abençoe a todos e que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo, na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém e amém.